A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o evangelista Clebs. Estamos mais uma vez aqui unidos para comentarmos a lição de número 3, desse terceiro trimestre de 2020, lição da CPAD, intitulada Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. O título da nossa lição de hoje, que vai ser ministrada em 19 de julho de 2020, é O Despertamento Renova o Altar. O despertamento renova o altar, né? Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e relevante para os nossos dias. Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe, nós não vamos ler, como já é de costume aqui, no nosso canal nós não lemos para ganharmos tempos no vídeo. Mas ela está escrita no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2 a 5, depois o versículo de número 10, versículo de número 13. Nós vamos ver, irmão, que todo o conteúdo da lição está baseado nessa leitura, né? Está todo baseado nessa leitura. O objetivo geral dessa lição é o seguinte: identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. Esse é o objetivo geral, é identificar esse verdadeiro despertamento, coisa que é muito difícil hoje em dia. O objetivo específico, estão divididos em 3, são eles. O primeiro é elucidar aos alunos o significado do altar no Antigo Pacto, né? O segundo objetivo específico é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. O terceiro objetivo é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. O texto áureo da nossa lição, o texto de ouro, ele se encontra em 1 Reis, capítulo 18, e o verso 30, que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A gente observa aqui, irmãos, que isso aqui é uma atitude de um crente que passou por um despertamento, né? Elias passou por um despertamento, sim. A gente pode entender e pode lembrar que teve um momento na vida de Elias que ele quis morrer, né? E precisou passar por um despertamento, né? O anjo do Senhor, o Senhor enviou o seu anjo a ele e disse para Elias que o caminho ainda era muito longo, que ali era só o começo. Então Elias sim precisou ser despertado, né? Sofrer esse impacto, essa renovação. A verdade prática diz o seguinte: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito, né? Então nós estamos vendo aqui, essa verdade prática, irmão, é um conselho para nós, né? Jamais Satanás vai derrotar um crente que vive em comunhão constante com Deus, né? Eu não estou falando aqui comunhão de momentos, mas eu estou falando comunhão continuada com o Senhor. A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus, né? A gente vê que esse é um objetivo, né? E nessa lição aqui, irmão, a gente vai observar que ela vai tratar da volta de Israel, pós-volta de Israel para sua casa, né? Para sua terra.
vai tratar da restauração nacional de Israel, né? Aí a gente vai ver que essa reconquista da terra de Israel, ela teve seus problemas, não foi algo tão fácil, né? O povo encontrou muita resistência dos líderes judaicos, né? Enfrentaram a descrença do próprio povo, né? Aí a gente vai, é o que nós vamos ver nessa lição. O que é que se faz em uma situação dessa, né? O certo é confiar no Senhor, né? Erguer altar, ou reparar o altar e oferecer sacrifício, né? De acordo com o que manda a lei. Isso foi o que eles fizeram, né? Às vezes a gente se encontra muitas vezes nessa situação aí, né? Da resistência, de encontrar dificuldade. A dificuldade por todos os lados, né? Que vem contra nós. As vizinhas tribulações, as angústias, estão sempre presentes no cotidiano da vida. Jesus chamou, mas ele não disse que seria fácil para ninguém, né? Mas o importante é que a gente erga os olhos, né? Ergamos os olhos para Deus, para Cristo, que é o autor e consumador da fé, né? Erguemos o nosso altar e o Senhor começa a operar, né? Em nosso meio. É assim que o crente ele vence as batalhas da vida. O primeiro ponto, ele diz o seguinte: o despertamento conduz o homem ao altar. 1.1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que é que o altar proporcionava, né? O propósito, o propósito que traziam no coração ao retornar do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis, né? A gente observa aqui que a Bíblia diz que esses inimigos que estavam ao redor de Israel não estavam somente ao redor, mas também começaram, se nós vamos ver no decorrer da lição, que esses inimigos começaram a surgir também entre o povo, né? Entre o povo, porque nós vamos ver na lição que os samaritanos também ofereceram resistência, né, à construção desse templo. A gente vê, irmão, que quando ele vai falar de altar aqui, altar fala de comunhão com o Senhor, né? É a prioridade deles quando retornam do cativeiro é erguer altar e para que a comunhão seja restabelecida, né? E sempre que o crente ele tenta erguer o seu altar, reparar o seu altar, ele vai sofrer resistência por parte do inimigo, né? Então, mais que a gente seja firmes e constante na presença de Deus. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Em Êxodo 3:3. Por isso o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles passaram 70 anos lá. E nesse interim desse tempo, de 70 anos, a terra ficou sendo ocupada por muitas nações. E essas nações cresceram. Agora Israel está voltando para casa, o povo está voltando para casa, e o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar resistência por parte daquele povo que já estava assentado naquelas terras, né? Então, houve essa resistência, né? O povo de Israel agora estava retornando para tomar posse daquilo que é seu, daquilo que era deles, né? E eles tentam, e eles veem e sentem que precisa do acesso a Deus através do altar, porque sem Deus eles não poderiam vencer essa batalha. Então a primeira coisa que eles veem, vem a dificuldade, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar restabelecer a comunhão com Deus, né? Porque o homem foi feito para isso. O homem não foi feito para viver distante de Deus. A nossa distância de Deus é por conta e consequência do pecado. Mas o homem foi feito para viver uma intimidade com Deus,
Desde o Éden, a gente percebe que o homem perdeu essa comunhão com Deus, né? Tinha se afastado de Deus, né? E passou a ocupar uma posição de inimigos de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, né? E gradativamente a reaproximação precisa de um querer, né? Essa reaproximação que é gradativa, ela precisa de um querer, de uma decisão a cada dia, essa decisão de querer retornar à presença de Deus, erguendo o seu altar de comunhão com o Senhor, é preciso ter uma decisão, né? Não é preciso ter uma decisão de ato contínuo, de ato contínuo. 1.2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso, né? Vejamos. O primeiro exemplo que a Bíblia vai citar para nós é o seguinte: no tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado, né? Com isso aqui a gente já deixa para nós uma grande lição. Não se faz sacrifício em altar quebrado, né? Porque não vamos obter a resposta de Deus. Por isso, muitas vezes a gente vê muita gente passando por situação que fica pedindo ao Senhor e nada da resposta chegar. Mas ela e muitas vezes pergunta onde foi que eu errei. Mas na verdade, a questão não é essa, onde foi que eu errei, é em que estamos errando, né? O que é que devemos fazer para consertar esse altar para que possamos obter a resposta de Deus? O que Elias fez? Elias viu que o povo estava inclinado à maldade, inclinado a seguir os passos do rei Acabe. Então, Elias pegou e restaurou o altar, né? Ele restaurou ao altar do Senhor que estava quebrado. E após essa restauração, depois ele sacrificou sobre ele e orou a Deus, né? E o fogo desceu. E o povo exclamou: só o Senhor é Deus. A resposta de Deus, irmãos, a gente entende aqui que a resposta só vem se o altar estiver consertado, né? Se o altar estiver consertado. E nesses últimos dias, irmãos, através das coisas que têm acontecido no mundo, a gente percebe que esta lição ela vem a calhar como um chamado de Deus para a igreja, né? Para que a igreja venha consertar o altar diante do Senhor, venha consertar a comunhão, para que de fato a igreja possa fazer aquilo que o Senhor a convocou para fazer, né? Então, porque ninguém mais pode fazer o trabalho da igreja, né? O despertamento ocorreu do conserto do altar, né? Então, a resposta de Deus chegou quando o altar foi consertado. Primeiro de tudo, se quer resposta de Deus, conserta o altar. Outro exemplo grande é quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou, né? Mandou purificar o templo, tirar fora todas as imundícias, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de Acais por um altar construído de modelo copiado de Damasco, né? Vejamos aqui a situação em que se encontrava Israel, uma decadência moral, né? Uma decadência política e uma decadência espiritual, né? Então esta era a situação de Israel. E o que estava acontecendo mais? Tinha mais um altar que era um plágio, né? Um plágio dos altares de uma terra, de um povo estranho, né? Um altar que era construído em outro povo, né? Na cidade de Damasco. Então, Deus, a gente já vamos observando aqui
que Deus não quer trabalhar com cópia, não quer trabalhar com plágio, né? Se você tem o seu jeito, se você tem a sua ferramenta que Deus usa, é dessa mesma forma que Deus quer te usar. É desse mesmo jeitinho que você é, na simplicidade, que Deus vai te usar. Não adianta a gente querer imitar, querer plagiar alguma coisa, que Deus não trabalha com plágio, com outro modelo, né? Com outro modelo. Não adianta, irmão, porque a gente observa que nos últimos dias muita gente está querendo trazer inovação, né? Inovação para se fazer agradável, mas não é inovação que é a vontade de Deus. Seja o mesmo, seja simples, mas que seja de acordo com o modelo que Deus estabeleceu, né? Quando então os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus, né? O despertamento levou à separação do altar. A gente já vamos observando aqui, irmão, que esse despertamento ele trouxe um alegria, né? Um cântico novo na casa do Senhor. Por quê? Porque ele trouxe a esperança. Ele trouxe a esperança dos que adoravam a Deus. Tiveram uma esperança renovada, né? Porque eles estavam vindo do cativeiro e ao chegar na cidade, na sua terra, ao invés de encontrar um alívio, encontraram ainda maiores lutas, né? Maiores lutas, porque agora a luta vinha de fora, de povo estranho e também interno, né? Então esse despertamento levou à separação do altar, né? Que foi purificado, e quando esse altar foi nele feito o holocausto e o Senhor recebeu esse sacrifício, aí sim o povo começou a se alegrar. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram um altar sobre suas bases, do modo como manda a lei, em Êxodo 3:3, e sacrificaram ao Senhor. A alegria foi tão grande, a alegria foi tão grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar as festas do tabernáculo. O culto a Deus havia recomeçado. A gente vai observando aqui, irmão, a importância de construir os alicerces do altar, dos altares, né? É algo que é muito importante, é a base de toda construção. A base é o essencial, a base é o mais importante, porque a base é o que dá sustentação, né, às adversidades, às intempéries que possam vir contra aquela construção. Então, construir uma base, significa dizer construir um alicerce. Isso, trazendo para a vida espiritual, significa dizer que cada um de nós precisa criar raiz, né? Fortalecer o nosso alicerce espiritual. E é difícil, muita gente hoje não quer mais construir altar. Por quê? Construir, ou melhor, muita gente não quer mais construir alicerce, né? Por quê? Porque o alicerce ninguém vê. O alicerce ninguém elogia. A pessoa pode elogiar uma construção, mas o alicerce ninguém está vendo, não dá ibope, por isso muitos não querem construir e terminam a sua vida espiritual caindo, né? Caindo em desgraça por falta de alicerce, né? A gente observa que o altar foi erguido, mas foi sobre as suas bases, né? De modo como manda a lei, né? E diz mais que quando o povo sacrificou em cima desse altar, era uma alegria tremenda, né? Porque o culto a Deus havia recomeçado. E eu estava meditando, irmão, sobre isso, recomeçar o culto. Você pode observar, irmão, que na medida que nós vamos reabrindo as nossas igrejas, a gente estamos vendo que o culto ele está sendo diferenciado. Está sendo diferenciado. Por quê? Porque é como se Deus dissesse, a partir de agora o culto precisa ser diferente.
Não é mais aquele culto como muitas vezes a gente cultuava, né? Agora o culto deve ser com mais verdade no ato, né? Com mais verdade no ato. É preciso colocar o coração, né, naquilo que a gente faz quando estamos cultuando. É preciso colocar o coração quando a gente adora. É preciso colocar o coração quando a gente está orando. Porque muitas vezes, quantos de nós não fizemos uma oração mecanizada? Quantos de nós já não perdemos o culto dentro da igreja? Quantos de nós já não observamos coisas que estavam fora, né, estando dentro do culto e esquecemos de adorar, que fomos ali para adorar o Senhor. E agora Deus, eu acredito assim que Deus está requerendo da igreja uma nova forma de adorar, né? Se a gente observar, irmão, muitos crentes de hoje, eles não têm essa ideia, né? Ainda continuam, como diz aquele, brincar de tempo, brincar de crente. E não é tempo de brincar de crente, ou melhor, nunca foi tempo de brincar de crente, né? Aí a gente vai observar o seguinte, que Deus está requerendo um novo culto, uma nova forma de adoração, não com novidades. Nessa nova forma de adoração que eu digo, não é com novidades, é retornar à originalidade, retornar a buscar ao Senhor com fé de coração, não da boca para fora. Segundo ponto, a gente vamos ver aqui agora, o segundo ponto diz assim: Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício era Jesus no Gólgota. O sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, no Antigo Testamento, o altar era o ponto inicial do culto a Deus, né? Por quê? Porque é no altar, onde o altar do holocausto é onde se entregava a carne, né? No altar do holocausto era onde a carne era queimada. A gente observa que todo esse caminho do tabernáculo aqui, todo esse caminho do tabernáculo, esse trajeto, desde da porta, nós tivemos uma lição, algumas lições no ano passado, em 2019, e foi tremenda o assunto, né? Falava do livro de Levítico. E a gente pôde aprender, irmão, que esse é toda uma trajetória que leva a Deus, né? Desde a entrada do tabernáculo até o lugar santo dos santos, né? É uma trajetória. Então, na primeira parte aqui, era o altar do holocausto, onde era queimada a carne, o sacrifício, né? Então, a gente vamos observando que em Cristo, agora no Novo Testamento, o nosso altar é no Gólgota, é Cristo, né? Que é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Agora a gente pode observar, irmão, que muitos de nós, muitos crentes hoje, não sabem qual é o seu altar, né? Quase todas as pessoas dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar. No sentido genérico e prático, que motivou sua existência, todos julgam geralmente que um altar genuíno é a parte de um templo, de uma catedral, de uma mesquita ou de uma sinagoga reservada exclusivamente para pastores, sacerdotes ou rabinos. Sem dúvida, vão surpreender-se quando lhes mostrarmos como a Bíblia define o significado do altar verdadeiro e sua função. A gente observa que o altar, hoje o altar vem com um novo olhar, um olhar diferente, que o altar hoje somos nós. Veja o que é que a Bíblia diz a respeito disso. A Bíblia diz que nós devemos nos entregar a Deus como um sacrifício vivo, né?
O altar hoje é a nossa vida, é a nossa comunhão com Deus que foi perdida desde o Éden, né? Então estamos vivendo como inimigos de Deus, mas através desse altar e pelo sacrifício de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, nós estamos nos reconciliados com o Senhor. 2.1 Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Primeiro, o Pai Celestial, antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora, né, com o sacrifício de seu Filho. Na consumação dos séculos, enviou seu filho, o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 19. Alguns pregadores afirmam que Deus abandonou Jesus no Calvário, mas a Bíblia não pode entrar em choque. E a própria palavra diz que Deus estava em Cristo reconciliando o homem consigo mesmo, né? Então eu não vejo aqui onde é que Jesus foi abandonado, né? Abandonado. E essa palavra abandonado não cabe nesse sentido do texto, né? Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou nossos pecados, né? Ele levou nossos pecados. Então a gente observa que a ação do Pai Celestial foi a de promover, né, esse tão grande sacrifício, essa tão grande oferta. E a gente observa, irmão, que foi desde a fundação do século. Jesus não foi algo que Deus colocou para suprir uma necessidade momentânea, ou quer dizer que Deus não tenha sido surpreendido. O inimigo jamais poderia surpreender a Deus. Isso aqui a gente vê quando diz que Deus, desde a fundação do mundo, já estava crucificando a Cristo, né? Cristo havia sido crucificado desde a fundação dos séculos, né? Então a gente observa que Cristo também, o seu Filho, foi quem efetivou esse sacrifício, né? Esse sacrifício que a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados, sobre o madeiro, né? A cédula, né, que era contra nós, ele a pregou no madeiro, pagando a conta que nós não poderíamos pagar, né? Então Cristo saldou a nossa dívida, né? Saldou a nossa dívida. Glória a Deus por isso. O terceiro, o Espírito Santo. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer. O Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu-se a si mesmo imaculado a Deus. Hebreus capítulo 9 e o versículo de número 14. Né? Então, foi o Espírito de Deus que o ajudava nas horas de maior necessidade, porque mesmo sendo Jesus Deus, ele também era 100% homem. E como 100% homem, ele mesmo orava, ele mesmo pedia por ele próprio, né? O que é muito interessante saber que nessas ocasiões de dificuldade, vale a pena a gente buscar ao Senhor, né? A gente observa que o Gólgota, ele não foi ali um lugar de derrota, não, ele foi um lugar de vitória, né? De vitória. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota.
O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Que realidade é essa? A realidade de que Jesus proporcionou salvação para cada um de nós, né? Que muitas vezes o ser humano ele não consegue compreender a profundidade dessa tão grande presente, dessa tão grande dádiva que Deus nos deu, né? Então, se não for pelo Espírito Santo, o ser humano de forma comum ele não consegue compreender, né? O Espírito Santo revela em Efésios, a gente vê isso em Efésios capítulo 1, versículo 17. Iluminando os olhos do nosso entendimento, o Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo. A gente vai observando aqui uma passagem muito maravilhosa em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, que Jesus revela-se, o Espírito Santo revela a Pedro quem Jesus é de verdade. E a gente vai observar, irmão, que nem sempre Jesus chegava em algum lugar dizendo eu sou o Cristo, porque ele não queria essa fama para si, né? Jesus chegava, poucas vezes Jesus disse ser quem era para alguém. Jesus não disse para Pedro, foi o Espírito Santo que revelou a Pedro. Jesus falou para a mulher samaritana, né, e disse, eu sou o que você espera, eu sou o Messias, né? Mas para Pedro não. Para Pedro, quem revelou a Pedro que Jesus era o Messias foi o Espírito Santo, foi o Deus quem revelou a Pedro. Essa é uma das maiores revelações que o apóstolo Pedro recebeu. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam, né? Então a gente fica entendendo aqui, irmão, que o Espírito Santo, quando os apóstolos ouviam o que Jesus falava, né, o Espírito Santo movia o coração daqueles homens a ponto deles arderem o coração, se mover o coração dentro deles, né? Então era o Espírito Santo que agia nisso. A gente essas ações do Espírito Santo a gente vê muitas vezes na igreja, né? Quando a gente está pregando uma palavra simples, singela, mas que vem diretamente do coração de Deus, a gente vê que as pessoas não se sustentam, cedem à ação do Espírito Santo. E muitas vezes a gente vê relatos de pessoas que chegam e dizem, eu não sei nem como foi que eu cheguei aqui à frente, mas sei que foi, né? Então é o Espírito Santo conduzindo aquela pessoa à vontade de Deus, né? A se achegarem a Deus. Então o Espírito Santo é uma das ações dele, é ensinar para cada um de nós essa grandeza, né? Esse alcance do sacrifício de Cristo que está à disposição de cada um de nós. O Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz sobre o infinito alcance do brado. Está consumado, tetelestai, né? O novo e vivo caminho. A gente observa aqui que o brado de Cristo na cruz do Calvário está consumado, não foi um brado de derrota, né? Não, Cristo não foi derrotado ali na cruz. Na cruz, Cristo venceu, né? Cristo venceu na cruz e aquele brado, né, de estar consumado, ele estava afirmando, eu concluí a obra da salvação, ou seja, eu paguei o preço, né? Eu fiz o que estava proposto a fazer. E a gente observa que com esse ato desse grito, com esse ato do grito, veio as ações subsequentes do Pai, né? A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, né? E vale salientar que não foi de baixo a cima, mas foi de cima a baixo. Isso indica que a redenção partiu de cima, né? A redenção partiu de Deus. Quem abriu acesso ao Pai
não foi de baixo para cima, mas veio de cima para baixo. Era Deus reconciliando o homem consigo mesmo por meio do sacrifício de Jesus. Agora o homem não precisava mais de secretário, vamos dizer assim, para chegar à presença do Pai. Agora nós temos livre acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, né? Glória a Deus por isso. E agora estava proposto para nós um novo e vivo caminho, através da convenção, através da mudança, né, da mudança do caminho, estava proposto para nós agora um novo e vivo caminho, né? É o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? O primeiro Adão, a gente observa, irmão, que ele foi derrotado no paraíso, né? Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele venceu na cruz. Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Espírito Santo penetra todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 2, o verso 10, a luz da glória de Cristo, revelada na cruz, é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías. Essa aqui, irmãos, é uma das maiores revelações de toda a Bíblia Sagrada, né? Aqui está a essência do despertamento está revelada aqui nesse texto de Isaías. Por quê? Como eu já falei em aulas passadas, o despertamento é algo que vai mover e mostrar o que você é por dentro, né? Foi isso que aconteceu com Isaías. Isaías, nessa situação, quando ele teve essa visão, né, ele não quis ser algo, se julgar algo privilegiado por ter tido essa visão. Mas não, Isaías olhou para ele e disse: ai de mim que vou perecendo. Isaías antes apontar, você vai observar que Isaías, a partir do versículo do capítulo 1, a mensagem de Isaías era somente de denúncia, era somente apontando o pecado do povo, o pecado de um e o pecado do outro. Mas a partir daí, quando Isaías tem essa visão no capítulo 6, esse ai do povo acaba. Ele vai dizer: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e moro no meio do povo de impuros lábios, né? O sentimento que gerou nele da presença da santidade de Deus foi justamente esse, de reconhecimento que era necessário que era necessário voltar à presença de Deus, né? A consciência dele de que era um homem pecador, que precisava libertar-se desse pecado, foi aflorada, porque ele realmente foi despertado, né? E o Espírito Santo penetrou nele de maneira extraordinária, mostrando para ele quem de fato ele é e como ele precisava do auxílio de Deus. Terceiro e último ponto: cuidado com as imitações, né? Esse é um ponto bastante interessante, né? Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm a características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já nos tempos dos apóstolos, haviam movimentos que realmente tinham algumas aparência de verdadeiro, mas não são de valor algum, senão para satisfação da carne. Colossenses capítulo 2 e o versículo de número 23, né? A gente observa isso, que até nos tempos dos apóstolos, eles já haviam alguns movimentos que não partiam da parte de Deus, não vinham da parte de Deus, né? Agora a gente tem que observar uma coisa, que todo extremo ele é perigoso, né? Todo extremo ele tem o seu perigo, né? Em relação ao despertamento, nós não podemos aceitar tudo, nem também condenar tudo,
né, todo tipo de movimento. Pois fazendo isso, a gente vamos engessar a ação do Espírito Santo, né? A gente tem que lembrar, irmão, que nós somos seres emotivos, são seres emocionais, né? E nada mais comum, como eu já disse em aulas passadas, nada mais comum do que uma pessoa, um crente, externar aquilo que ele está sentindo pela presença de Deus. Alguns vão externar de várias formas, né, de várias formas. Um vai rir, outro vai se alegrar, outro vai chorar, outro vai ajoelhar, outro vai andar, mas é, sempre pela ação do Espírito, ele está externando aquela, aquele sentimento que está sendo gerado nele pela presença do Espírito Santo, né? Se não, se isso não acontecesse, a gente teria que é, teríamos que apagar da história o movimento pentecostal, né? A gente vai lembrar bem ali na Rua Azusa como acontecia, né? A história diz que as pessoas eram carregadas em carroças de mão, né? Porque não conseguiam ir para casa. Então, o movimento ele não traz o despertamento, mas o despertamento ele pode vir acompanhado, sim, de movimento, né? Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Claro e é óbvio que existe muita meninice, né? Muita meninice no nosso meio, mas é preciso que a gente peça a Deus o espírito de discernimento, para a gente discernir os espíritos, né? Porque essas ações também são acompanhadas do avivamento. O avivamento também, ele traz movimento. A gente observa lá em Atos capítulo 2 que os irmãos que ali receberam esse batismo com o Espírito Santo e assim foram avivados, foram revestidos, eles não ficaram ali parados ou sentados, né? Eles gerou neles um movimento, né? Um movimento que era inegável, né? E era extraordinário, de forma que ninguém entendia. Então, negar que é, esse despertamento pode também gerar um movimento é querer negar a história do pentecostalismo, né? Então, é assim que eu vejo. A nossa conclusão ela diz o seguinte: todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar, né? A gente observa aqui, quando ele está falando isso, que todo movimento que, que vem sem a ação do Espírito Santo, ele não prospera. Então a gente observa que há 100 anos atrás, vamos botar mais ou menos isso, Daniel Berg e Gunnar Wingre trouxeram para o nosso Brasil o movimento pentecostal, né? O pentecostalismo, há 100 anos. E isso, irmão, não tem parado, tem continuado. Então a gente não pode ir contra, né, esse movimento pentecostal, né? Esse movimento pentecostal, porque senão a gente vamos fazer é, é, o contrário do que a história revela para nós. Então, no entanto, a gente é bom a gente ficar com o conselho de Gamaliel, né? Que é preciso a gente ter cautela para não nos acharmos lutando contra Deus, né? O restante da nossa conclusão diz o seguinte: mantenhamos o Espírito Santo na direção, então veremos cumprir-se a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmo 84 e o verso 7. Então, esse é o essencial, né, para a nossa vida: manter o Espírito Santo na direção, no controle da nossa vida, das nossas ações. Assim, nós vamos chegar ao nosso objetivo, que é o céu, de força e força, de glória em glória. Que Deus em Cristo abençoe você, né?
peço a você que se inscreva no canal, aí compartilhe com os irmãos, curta, comente, faça o seu comentário, em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.